Estamos chegando para o nosso comentário dominical, no domingo em que antecede o 7 de setembro, que começa a esquentar a política no Brasil. Primeiro quero falar dessa carta aqui, da Federação das Indústrias de São Paulo, da Democracia e da Justiça. Eu, quando terminei de ler a carta, é mais um documento de pessoas que não estão acompanhando os movimentos socialistas na América Latina. Olha a situação da Venezuela. Veja como está o Chile, a Argentina, agora já a Colômbia. E a coisa está se expandindo no continente, como previu Fidel Castro naquele famoso encontro da Venezuela com os maiores líderes da América Latina. E lá estavam Lula e Dilma. Há um projeto socialista de esquerda de transformar a América Latina, a América do Sul, num continente socialista, comunista, de esquerda. Então eu acho que os empresários de São Paulo precisam pensar nos bancos deles, nas indústrias deles, nos depósitos bilionários que eles têm nas poupanças e nas aplicações do mundo inteiro. Porque o país, se cair na mão da socialista esquerda, dos que participaram daquele encontro da Venezuela ainda com o presidente Chávez vivo e o Maduro seu vice, hoje é o Maduro presidente. Olha o que aconteceu com a Venezuela, virou Cuba, fome, miséria, desemprego, o povo fugindo. Em cada semáforo do Brasil tem um venezuelano com um papel na mão pedindo arrego, pedindo comida, pedindo remédio, pedindo emprego deles com crianças nos braços, oriundos, fugitivos da Venezuela. Então essa carta da Federação das Indústrias, quando eu terminei de ler, eu pensei que os nossos industriais ricos tivessem mais cultura, mais discernimento, mais competência política. O Brasil precisa reunir grupos sociais para garantir a nossa democracia. Democracia! Mas não essa democracia que está aí. Eu vou usar o pior termo que tem, porque o povo lá da periferia tem que entender. Democracia esculhambada. 38, 40 partidos. Uma democracia, ela só se estabiliza como a democracia americana, que tem 2 grandes partidos e 2 pequenos. Democratas, republicanos. Aí 2, um de trabalhador, o outro de socialistas, que não cresce, que não prospera nos Estados Unidos da América. Então, senhores empresários de São Paulo, eu li a carta de vocês. O que vocês querem? Escolhendo um lado na política? O que vocês têm a ver com isso? Vocês têm que cuidar das indústrias, dos grandes negócios de vocês. Vocês já são milionários. Deixe a classe política cuidar do povo brasileiro sofrido, faminto, miserável, por falta de grandes projetos sociais de grande magnitude para gerar emprego, gerar renda, irrigação nas margens de rios, respeitando os 100 metros da Constituição Federal, que os barões do campo levam a cerca dele até lá e que o pobre não tem um palmo de terra para plantar, quando a margem do rio, até 100 metros para fora, como as praias do mar, pertence
a União Federal. Está na Constituição. Então, pare de querer se envolver na política. Vocês sabem que vocês são puxa-saco de todos os presidentes, de todos os regimes, e até porque a classe empresarial não vive sem o poder público. Sem o poder público, é do poder público que saem as vantagens, a orientação do Ministério da Indústria e do Comércio, do Ministério da Fazenda, para elevar cada vez mais as grandes empresas, as grandes indústrias, os bancos, para buscar a estabilidade da economia do país. Nada contra empresários. Mas eu estou falando aqui de vocês para fazer uma pergunta. O que vocês querem com política? Vocês sempre bancaram todos por trás. E quando vocês sabem quem é que vai ganhar, vocês derramam mais dinheiro ainda. E depois ainda tem força para indicar até o ministro da Indústria e Comércio. Porque vocês bancam as eleições até de patifes, de canalhas, de bandidos, de larápios, do colarinho branco, que é o que tem mais no Congresso Nacional e na política do Brasil. Dito isto, eu quero entrar no principal tema do comentário de hoje. Por ora, a análise desse... Isso não é uma carta, isso é um bilhete. Olha o tamanho do texto. Olha as empresas que representam. Não é uma carta, eles fizeram um bilhete. Sem conteúdo lógico, político, socialista, inteligente. Não tem sequer a perspicácia de que o Brasil está no mesmo rumo da Argentina, no mesmo rumo da Venezuela, da Colômbia, do Chile. Então, gente, vamos acordar. Dito isso, ontem o prefeito do Rio de Janeiro deu uma entrevista, eu abri a televisão hoje, ele proibindo que o presidente da República faça um desfile em Copacabana, um desfile militar. Ora, os maiores quartéis das Forças Armadas do Brasil estão no Rio de Janeiro, as escolas militares. E o presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas, fosse o Lula, fosse a Dilma, fosse quem fosse, hoje é o presidente Bolsonaro. Ele quer fazer um desfile em Copacabana, no Rio de Janeiro. Aí o prefeito do Rio de Janeiro diz que ele não pode. E quem é esse prefeitinho do Rio de Janeiro para dizer que o presidente da República e as Forças Armadas não podem fazer o desfile de 7 de setembro na Avenida Atlântica, que é o lugar mais aberto para caber mais público? Eu acho que o prefeito saiu do trilho. E quando um trem sai do trilho, deixa ele lá fora do trilho. Mas mesmo assim, presidente Bolsonaro, mande um recado para ele. Quem decide onde vai ser o desfile de 7 de setembro é o ministro-chefe das Forças Armadas. E os 3 comandantes das 3 armadas. E tem mais, com o aval do comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. Queiram ou não queiram os energúmenos, emergúmenos pacóvios, apedeutas. Quem é o prefeito do Rio de Janeiro para dizer onde é que o presidente da República e as Forças Armadas têm que fazer um desfile militar pela comemoração da proclamação da República do Brasil no dia 7 de setembro? Ministro Ciro Nogueira, ministro-chefe do Gabinete Civil da Presidência da República. Converse com o seu presidente. Vossa Excelência é o orientador político do presidente. O seu cargo aí é para isso. O desfile de Copacabana tem que ser mantido. Não só para o presidente da República estar lá. Convidem governadores de todos os estados. Convidem o governador do Rio de Janeiro.
Convide esse prefeiteco aí do Rio de Janeiro que quer proibir o desfile de 7 de setembro na Avenida Atlântica. E quem é ele para proibir? Ele é um anão paralítico na política, não representa nada. Além de anão paralítico, é muito pequeno. Então, o recado e o conselho que eu dou político como jornalista amador, olha, eu botei azul e branco. Eu botei o branco para pregar a paz, a liberdade da democracia, o direito de ir e vir, sem interrupção de quem quer que seja. Porque o que prevalece na vontade do povo brasileiro é o regime de república democrata, que é o que nós queremos continuar, com liberdade, com a alegria contagiante do futebol brasileiro. É isso que nós queremos. Presidente Bolsonaro, bote o dedo no nariz desse prefeito e diga para ele, alto lá, rapaz, e quem é você? Se o governador do estado não está se envolvendo nisso, o que é que você tem a ver com isso? Se você quiser fazer um desfile na Avenida Rio Branco, faça você sozinho, vai caminhar lá. Desfile sozinho. O povo vai lá te ver, desfila. O que tem o prefeito do Rio de Janeiro querendo decidir sobre a festa da democracia que o presidente da República poderá fazê-la de Manaus ao Rio Grande do Sul? E essa descentralização da capital federal poderá ser comemorada a cada ano num estado diferente. O presidente da República está certo. É preciso acabar com as interferências políticas. E eu agora vou entrar num tema muito grave, porque diz respeito ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. A ministra Carmen Lúcia acaba de dar mais um prazo de 5 dias para que o ministro, o presidente da República, se manifeste sobre uma decisão de alguns senadores da República. Senadores que não têm maioria no Senado. Aí põe o requerimento, o plenário do Senado derruba. Foi derrotado. Requerimento derrotado, ele é arquivado. Não, mas agora não. Eles perdem no plenário do Senado, perdem lá no plenário da Câmara Federal, aí junta um grupinho, faz um ofício, um documento, manda para um ministro do Supremo, ele acata, recebe, já manda um recado para o presidente da República. O Supremo Tribunal Federal está virando delegacia de polícia? O Supremo não é delegacia de polícia. Eu não sou blogueiro, não, senhor Emílio, eu sou jornalista. Eu sei o que eu estou dizendo. Vocês teriam que ter devolvido. A ministra Carmen Lúcia deveria ter devolvido o ofíciozinho, o papelzinho desse senadorzinho afeminado, que nós já sabemos quem é, e que ele mandasse para que a mesa do Senado encaminhasse para o Supremo, ou a mesa da Câmara encaminhe para o Supremo, mas não meia dúzia de deputados assina e manda o documento para o Supremo Tribunal Federal. E tem um ministro que acata e em seguida já manda um recado para a presidente. O senhor tem até 5 dias para se manifestar sobre isso. Se manifeste não, presidente. Isso não é papel de ministro supremo, não. Ministro supremo é uma coisa tão alta, tão grande, tão altiva, que não é para estar botando o dedo no nariz do presidente da República toda semana, como estão fazendo. Eu, se eu fosse o presidente da República, não respondia a nenhum deles. E tem mais, eu sou corajoso, eu pegava seu ofício e jogava dentro do lixo. Não ia responder. Porque isso é isso é um desrespeito à autoridade maior do país, que é Sua Excelência o Presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas. E não o Zé Mané qualquer. Por isso que existe, eu fui deputado, ministra, 3 vezes, líder de oposição, fui presidente do MDB, do meu estado, do PMDB. Saí da política porque tinha que roubar, tinha que ter obra para pedir 10, 15%. E este homem aqui nunca pediu 10% de obra de empresário nenhum.
Graças a Deus. Preferi sair do que ter que descer a esse nível de ladrão do colarinho branco, que é o que mais tem na política do Brasil. É mentira, ministra? E tem mais, e o Supremo solta quando rouba. Tira até da cadeia condenado de 3 instâncias, mas solta um ladrão, porque eles querem soltar. O que se há de fazer? É o Supremo? É o Supremo. E que Supremo! É corajoso. Eu respeito muito os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas como jornalista, como patriota democrática brasileiro, eu entendo que ministro do Supremo Tribunal Federal deveria ser somente ministro togado. Como o togado é o ministro Fux, olha a postura dele. Ele já mandou algum recado para o presidente da República? Manda não. E se tivesse um outro ministro aí de carreira dentro do judiciário como ele, também não mandaria não. Por isso que este jornalista, senhores ministros, entende que o Supremo Tribunal Federal deva e deve ser, sim, o topo da magistratura. Lá para o STF só vai ministro togado, juiz de quarta entrância dos estados e federal. Ainda ministros do STJ, desembargadores federais e desembargadores estaduais. Mas nunca advogado moleque de recado de partido político e dos candidatos presidenciáveis, oradores de palanque deles, que viram ministros do Supremo e depois querem mudar a regra do jogo das leis eleitorais, do comportamento eleitoral. O que é isso, gente? Por que nós, brasileiros em regime de democracia, somos obrigados a tolerar, a ver isso, sem ter que criticar, sem ter que comentar? Presidente Bolsonaro, faça o seu desfile em Copacabana e eu vou lhe dar um desafio. Convide o presidente Lula para o palanque da República, da democracia, das Forças Armadas, para mostrar para ele que não há resistência nenhuma contra a pessoa dele dentro das Forças Armadas. Convide o Lula. Quando ele chegar no palanque, estenda a mão, receba-o. Aí diga, meu caro adversário das próximas eleições, esse ambiente também é seu, porque todos nós somos democratas. Aí, presidente Bolsonaro, se Vossa Excelência convidar o presidente Lula e ele não for, é porque ele está mesmo com medo no povo. Mas aqui no Piauí, ele foi muito bem recebido pela grande liderança do governador Wellington Dias, que botou o povo até para cantar para o Lula. O que o governador dizia, o povo acompanhava. Foi o único lugar do país que eu vi o povo apoiar o presidente Lula de forma grande, de uma grandeza incomensurável, e todos cantando, gritando. Não tinha ainda acontecido, pelo contrário, o que eu vejo é coisa diferente. Gente, é o comentário de hoje que eu queria fazer, em nome e respeito à democracia do nosso país, em nome da estabilidade política, da segurança democrática e do respeito ao cidadão brasileiro. Respeite o direito de ir e vir, como nos propõe, como nos proporciona, não é, o regime democrático. É o meu comentário de hoje e eu prometo voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, sem medo da verdade, mostrando quem tem razão e quem não tem. E essa carta dos empresários de São Paulo, e se a esquerda tomar o poder e der um golpe igual o da Venezuela, ou da Colômbia, ou do Chile, ou da Argentina, enveredar pela esquerda, estatizar as indústrias de vocês, confiscar os bancos, o dinheiro de vocês, aí vocês vão assinar cartinha para quem depois? Fazer bilhete. Isso aqui não é carta, isso aqui é um bilhete. Empresário rico com a cartinha, isso aqui é um bilhete, meia página, de um papel 23 por 32. Lamentável.
É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, corajoso, sem medo de dizer a verdade. Tchau.